A conferência desta noite se intitula Mudando a Palavra. É um tema realmente sério. As pessoas ficam nervosas por isto. Porque todos têm uma Bíblia favorita. Um pode dizer que é a Nova Versão Internacional, a melhor Bíblia que já leu. Outro pode escolher outra. Um gosta da Nova King James em inglês. Outra pessoa gosta da velha King James em inglês. Mas qual é a Bíblia correta? Agora, pessoalmente, eu conheci a Palavra de Deus usando a Nova Versão Internacional. Eu encontrei a Deus na Nova Versão Internacional. E por meio desta versão, e isso está bem, mas ainda que você cresça na sua experiência cristã, quem sabe você gostaria de saber as diferenças que existem no mundo, e para isso você necessita de uma doutrina. E a Bíblia diz que a Bíblia é boa para redarguir, para a doutrina, e em Timóteo, a Bíblia nos diz que deveríamos ter cuidado da doutrina. Então, a doutrina é importante para que saibamos o que a Palavra de Deus nos diz exatamente. Quando se trata das nuances mais detalhadas, se você não tem a doutrina e não pode ver a diferença, bem, pode ser que, basicamente, você tenha, então, uma Bíblia ecumênica. Mudando as palavras. Apocalipse 22:18 diz: "E eu advirto a todo que ouve as palavras da profecia deste livro. Se alguém acrescentar algo, Deus lhe trará as pragas que estão descritas neste livro. Se alguém tirar das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida e da santa cidade e das coisas que estão escritas neste livro." Agora, nós falamos sobre isto ontem. É uma coisa séria tentar intrometer-se com a palavra de Deus. Agora lhes darei um pequeno resumo, se vocês desejam, de vários livros que se encontram disponíveis ao público. O livro A Vindicação da Nossa Bíblia Autorizada, de Wilkeson, é um livro muito bom. É um pouco velho, saiu em 1930, mas já foi reimpresso. Em que Bíblia Podemos Confiar, de Legarré, é um livro muito bom. Versões da Bíblia da Nova Era, do Dr. Rippengler, é também cheio de informação. Há vários livros que se podem conseguir e que nos ajudam ao longo do caminho a descobrir em que versão podemos confiar. Vamos falar de versos afetados nas Bíblias de fala inglesa. Uma conta aproximada nos daria para a nova Bíblia padrão americana 909 versos. Isso é muito. Na versão revisada, 788 versos. Na nova tradução mundial, 767 versos. Na nova versão internacional, 695 versos. Na Bíblia das Boas Novas, 614. Na Bíblia amplificada, 484. Na Bíblia Douay, que é a Bíblia jesuíta, há menos alterações do que na nova versão padrão. De fato, menos da metade. Isso é incrível. E, no entanto, a Reforma recusou esta Bíblia inteiramente, mas estariam mais felizes em aceitar esta do que as outras. Muito estranho. A velha Bíblia dos Testemunhos de Jeová só tem 120 versos afetados. E quando ela saiu, houve uma reclamação maciça sobre as alterações que fizeram nelas. E hoje as pessoas nem se dão conta de que sua Bíblia tem 909 versos afetados. Mas hoje as pessoas nem se dão conta de que tem na sua Bíblia 999 versos afetados. E isso faz com que 120 pareçam brincadeira de criança. A nova versão King James em inglês ignorou o texto recepto. A nova versão King James em inglês ignorou o texto recebido 1.200 vezes. Agora, eu gosto da nova versão da King James em inglês. E eu a uso, mas eu marquei onde há problemas. Por exemplo, onde quer que na Bíblia se diga Jesus é o Filho, a nova versão King James em inglês prefere colocar servo. E isso muda a interpretação inteiramente. A palavra Senhor é removida pelo menos 66 vezes e coisas desse tipo. Mas esta noite estou mais interessado em me concentrar nos lugares onde as alterações são realmente evidentes. E a coisa vai de mal a pior, como veremos. A Bíblia dos Testemunhos de Jeová é a primeira que foi alterada. Agora, isto aconteceu no início de 1900, quando Westcott e Hort haviam produzido seus documentos. Os jeovitas não tinham sua própria Bíblia, porque até 1900 não havia outra versão.
exceto a dos jesuítas. E essa havia sido recusada totalmente pela Reforma. Vamos ver o que eles fizeram. Eu só vou dar um esboço. Imaginem que todos vocês estão com uma Bíblia nas mãos, uma Bíblia da versão King James em inglês. Então eu lhes dou um lápis preto e digo, façam os cortes que eu mandar. Foi exatamente isso que fizeram. Isso aconteceu exatamente no início da Igreja dos Testemunhas de Jeová, porque esta era a única Bíblia que eles tinham antes de imprimirem a sua própria Bíblia. Mas então eles começaram a alterá-la. Mateus 16:3, por exemplo. Se vamos ler daí em diante, eles removeram esta parte, sem levar em consideração o que o texto significa. Eu vou mostrar isso mais tarde nas outras Bíblias. Agora, tudo que foi mudado na Bíblia dos Testemunhos de Jeová foi mudado nas outras, ou pelo menos desacreditado na margem. Pelo menos. Então eles tiraram Mateus 16:3. Quando chegaram ao livro de Marcos, eles tiraram o verso 46. Tiveram que tirá-lo. Quando chegaram a Marcos 16, versos de 9 a 20, bem, eles praticamente tiraram todo o capítulo. Por quê? Porque aqui Jesus aparece fisicamente depois da ressurreição. E isto é um problema. Vejam vocês que no mundo esotérico se ensina que não há ressurreição física, que a ressurreição é esotérica. E um Jesus físico, havendo se levantado dos mortos, é um problema. Assim que eles tiraram este capítulo. Agora, a situação às vezes não é tão clara quanto a razão por que eles tiram capítulos em outras partes além de Marcos. Assim que se você tem uma tradução moderna, pelo menos a tradução deve dizer à margem que isso não se encontra nos manuscritos mais velhos. Agora, como já vimos, os manuscritos mais velhos já estavam corrompidos, porque tinham modificações de Orígenes, como veremos. Em João 1:1, na tradução Novo Mundo, que é a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, eles escreveram assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Mas na King James e na Almeida se diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, obviamente, Jesus era Deus na King James em inglês, e na Almeida, mas é um ser menor. Então, obviamente, Jesus era Deus na King James e na Almeida, mas na Novo Mundo é um Deus menor, escrito com D minúsculo. Portanto, quando chegamos a João capítulo 8 até o versículo 11, vários versos foram alterados. Foi como pegar uma caneta, senhores e senhoras, e cortar tudo. Nós não precisamos mais destes, nós temos algo melhor. Atos 8:37, na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, foi removido, porque nesse verso Jesus é o único caminho para que sejamos salvos. Assim que tiveram que tirar esse verso. Também se encontra desaparecido nas outras Bíblias. 1 João 5:7 é um problema muito grande, porque ali Jesus é parte da divindade. Riscado. Regressaremos a este verso e a outros depois. Foi isso que os Testemunhos de Jeová fizeram. Tomaram suas canetas e riscaram todos esses versos relevantes e partes inteiras de capítulos e capítulos inteiros, e houve uma grande insatisfação por causa disso. Agora, imaginem que as Bíblias que temos hoje também fizeram isso e ninguém se queixa. Não é estranho? Não é estranho como esses versos foram alterados? A revista de Dublin, 1881, diz: pela única autoridade da crítica textual, em outras palavras, não pela autoridade da palavra, não pelo que ela diz, mas pela crítica textual, estes homens se atreveram a tirar 40 versos inspirados da palavra. Isso foi antes, mas agora centenas de versos são alterados. A profissão de fé do eunuco e o seu batismo foram riscados. O anjo do tanque de Betesda desapareceu, mas o anjo do Getsêmani continua, até a próxima revisão. As testemunhas celestiais se foram, e ninguém lastima isso à margem. Os últimos 12 versos de São Marcos estão separados do resto do Evangelho, como se estivessem prontos para ser removidos, logo que Burgon morra. Lembram-se que eu citei várias vezes Burgon ontem? Bem, quando ele se vá, vamos seguir mudando. E certamente o fizeram. Bem, o acontecimento da mulher encontrada em adultério está entre parênteses, esperando para ser riscado.
Muitas outras passagens têm uma marca contra elas à margem, para indicar que, como árvores do bosque, estão prontas para serem cortadas pelos críticos. Quem pode dizer quando terminará essa destruição? Isso aconteceu em 1881, quando eles começaram a revisar a Bíblia. Isso não é incrível? Vamos ver então o que as pessoas modernas têm a dizer. Isso é o que as sociedades da Bíblia dizem. O Novo Testamento Grego da Sociedade Bíblica da Alemanha em Stuttgart. O que será que eles dizem? Bem, quando Eberhard Nestle, em 1898, apresentou sua primeira edição do Novo Testamento Grego, havia cumprido um trabalho sobre o qual as consequências não eram conhecidas ainda a seu tempo, nem mesmo pela Sociedade Bíblica de Wittenberg, que tornou a edição possível. Se o texto recebido nessa época ainda tinha seus defensores, a ciência, notem bem isto, a ciência do século XIX, contudo, finalmente ia comprovar que esse era o pior texto do Novo Testamento. Assim que a Bíblia, o texto recebido, que havia resistido o passar do tempo até 1900, era agora, de repente, o pior texto disponível. Não. Ali as edições de Tischendorf, esse é o homem que descobriu um pedaço de manuscrito em uma cesta de lixo sobre qual todas as Bíblias modernas hoje se baseiam desde 1841. Terminou a edição de blá, 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 blá. E Westcott e Hort vieram em 1881 e eles controlavam o campo. Mas em termos práticos, no nível de universidades, igrejas e escolas, a edição do texto recebido ainda era usada internacionalmente pela grande maioria, como, por exemplo, pela Sociedade Bíblica Britânica até 1904. Sem considerar as alterações, os ingleses não aceitaram mudar facilmente. Somente com a publicação do texto de Nestle, encerrou-se o uso do texto recebido também ali. Houve uma grande alegria nos círculos católicos romanos. Haviam finalmente conseguido destruir o texto recebido. A Enciclopédia Britânica fala de Orígenes, e vamos falar mais sobre ele daqui a pouco. O texto recebido é um antigo texto bizantino com centenas de cópias em concordância. Foi escrito no grego koiné. Notem bem isso. Escrito no grego koiné, do qual centenas de palavras não podem ser traduzidas ao grego clássico. A primeira igreja usou os manuscritos em grego koiné, e elas recusaram as versões alexandrinas que estavam baseadas na versão corrupta de Orígenes e em outras versões gnósticas. Agora, a Enciclopédia Britânica fala que Orígenes ensinava que Jesus foi um ser criado, que não tinha existência eterna como Deus. Aí está a base. Se você quer ter uma Bíblia ecumênica, você tem que remover a Jesus Cristo como único Salvador e como Deus. Isso tem que ser feito. Então eu acho que devemos dar uma olhada no livro Morais e Dogmas, que é a base da maçonaria. Esta doutrina da transmigração das almas, em outras palavras, a reencarnação, em que você volta uma, duas, três vezes, derivada, como Porfírio nos informa, dos persas e dos magos, sim, dos magos. Heródoto descobriu isso entre os egípcios. Os curdos criam nisso. Os chineses criam nisto. E também Orígenes tinha esta doutrina. Aí vocês têm todas essas ideias esotéricas. Orígenes as tinha, e também o bispo Sinésio, o qual também havia sido iniciado, e que orou a Deus dizendo: ó Pai, concede que minha alma, reunida à luz, não se funda outra vez com o profano da terra. Reencarnação, em outras palavras. Da mesma maneira, os gnósticos criam nisso. Eles tinham essa crença, assim como os hindus a têm hoje em dia. Inclusive os discípulos de Cristo perguntaram se o homem que havia nascido cego não havia sido castigado por certo pecado que ele havia cometido antes de seu nascimento. Agora, isso é típico da maneira como os maçons distorcem a palavra. Os discípulos perguntaram isso? Vamos perguntar a João 9:2. E lhe perguntaram seus discípulos dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que haja nascido cego? Não está falando nesta vida ou na vida prévia, certo? Está falando dos seus pais. Percebem que isso é uma distorção. Não se pode confiar em nada que os maçons dizem.
Bem, ele sabe quem são os esotéricos e diz que a igreja primitiva já havia sido corrompida. E Paulo diz que muitos se beneficiavam falsificando a palavra de Deus até em seus dias. Orígenes, de acordo com Morais e Dogma, página 544, foi nascido em 134 a.C. Celso se opôs a ele, dizendo que os cristãos não deviam ter uma doutrina oculta. Orígenes respondeu que, já que as doutrinas essenciais e importantes do cristianismo eram ensinadas abertamente, seria tolice objetar que houvesse outras em segredo. Em outras palavras, que não fossem ensinadas. Pois em todas as filosofias reservam-se os ensinamentos exotéricos como fazia Pitágoras com seus discípulos. Ele está falando de iniciação, coisas reservadas aos iniciados. Então, Orígenes cria em duas doutrinas, uma para os de fora e outra para os de dentro. Por isso, ele era um ocultista. Morais e Dogma continua. Orígenes dá muita informação acerca dos mistérios dos ofitas. E não há dúvida de que todas as seitas gnósticas tiveram mistérios e uma iniciação. Assim, havia doutrinas secretas que penetraram no seio das igrejas. Todos diziam possuir uma doutrina secreta que teria vindo diretamente de Jesus Cristo, diferente da doutrina dos evangelhos e epístolas e superior a essas doutrinas. Então eram os iniciados que sabiam mais. Eram superior às coisas que eram meramente exotéricas. Então os evangelhos seriam para as pessoas estúpidas e a informação interna privilegiada para os brilhantes. Descobrir quem eram esses pais apóstatas da igreja primitiva, que foram de fato rejeitados pela igreja primitiva. Os mistérios eram abertos aos fiéis, apenas aos fiéis. Lembram-se que a Igreja Católica Romana tinha uma mulher com uma taça e mistério estava escrito na sua cabeça? E debaixo da taça se dizia fiéis, que também é uma dedicação à deusa, como aprendemos nas conferências anteriores. Tertuliano, ali está um dos pais da igreja, morreu cerca do ano 216 depois de Cristo. Em sua apologia ele diz: ninguém recebe os mistérios religiosos sem um juramento de manter segredo. Solicitamos a nossos mistérios da Trácia e de Eleusínia e estamos especialmente ligados a esta precaução, porque se somos provados desleais, não somente provocaremos o céu, mas também acarretaremos sobre nossas cabeças o rigor extremo do descontentamento humano. E devem os de fora trair-nos? Eles não sabem nada mais do que boatos e rumores. Longe, portanto, fiquem os profanos. Esta é a proibição de todos os mistérios santos. Assim que nós somos os profanos. Ele diz, portanto, fora com os estúpidos. Nós é que somos os iniciados. E nós sabemos disso. Esse era Tertuliano. Ele foi um bispo corrupto. Em 216 depois de Cristo, nós sabemos isso de uma fonte maçônica. Depois vem Clemente, bispo de Alexandria. E nós esperamos que o bispo de Alexandria fosse corrupto. Ele nasceu por volta de 191 depois de Cristo. Ele foi um bispo primitivo e ele escreveu no seu livro Stromata que ele não podia explicar os mistérios, porque se fizesse isso de acordo com o provérbio antigo, ele colocaria uma espada na mão de crianças. Então, de que eles estão nos chamando agora? De profanos? De crianças? Não iniciados? Ignorantes? Bem, aqui está Cirilo, bispo de Jerusalém, que nasceu no ano 315 e morreu em 386. Esta citação também vem de Morais e Dogma. Em sua catequese ele diz: o Senhor falou em parábolas a seus seguidores em geral, mas a seus discípulos ele explicava tudo em particular, tanto as parábolas quanto as alegorias que ele falava em público, o esplendor da glória para aqueles que foram iluminados inicialmente. Então, só aqueles conseguiram a iluminação. A obscuridade e as trevas são uma porção daqueles que não são crentes e são ignorantes. Puxa vida! Só são para que a igreja revele seus mistérios àqueles que já avançaram além da classe dos catecúmenos. Aqui está uma outra palavra para vocês, catecúmenos. Eu estou tão orgulhoso, eu pertenço aos catecúmenos. Nós usamos palavras obscuras uns com os outros. Então ele fala que os estúpidos não compreendem a verdade, só os iniciados compreendem a verdade. Bem,
O que Mateus fala acerca das parábolas? Mateus 13:35. Para que se cumprisse o que o profeta dissera: abrirei a minha boca em parábolas, declararei as coisas escondidas desde a fundação do mundo. Então as parábolas são para revelar, não para obscurecer ou declarar mistérios. Eles dizem que as parábolas são para obscurecer e não para revelar. Agora aqui está o famoso bispo Santo Agostinho. Como todos sabem, Santo Agostinho é o padre fundador do catolicismo. Ele nasceu no ano 347 e morreu em 430. Em um de seus discursos ele fala: havendo despedido os catecúmenos, que saiam os catecúmenos. Nós, então, guardamos as coisas para os nossos ouvintes, pois graças a Deus por esse privilégio, porque além das coisas que pertencem a todos os cristãos em comum, agora estamos para lhes dar o discurso dos mistérios sublimes, aos quais ninguém tem qualificações para escutar, a não ser aqueles que, pela graça do Mestre, são partícipes deles. Então Jesus escolherá alguns a quem favorecerá, e o resto são os catecúmenos. Fora com eles! Só vamos dizer para vocês as coisas que vocês precisam realmente escutar. Se lhes falássemos abertamente, então nos trairiam. Que bom! Vocês acham isso enganoso? Isto é vergonhoso. São Crisóstomo e Santo Agostinho falam da iniciação mais de 50 vezes. Santo Ambrósio escreve àqueles que são iniciados, e a iniciação não era somente um batismo ou admissão à igreja, mas se referia à iniciação aos mistérios. Morais e Dogma, página 546. Esta é a fonte original. Não se pode conseguir uma fonte melhor do que esta. Também fala acerca de Crisóstomo, bispo de Constantinopla, aquela cidade de onde as versões corruptas se originaram. Ele nasceu em 354 e morreu em 417. Ele fala: eu desejaria falar abertamente, mas não me atrevo por causa daqueles que não são iniciados. Oh, não! Ele também. Então a igreja primitiva estava cheia de bispos corruptos? Sim ou não? Absolutamente. Portanto, utilizarei termos vergonhosos, discursando de uma maneira vaga. Nos lugares onde se celebram os santos mistérios, tiramos para fora todas as pessoas não iniciadas, e então fechamos as portas. Estas pessoas faziam coisas por trás das portas. Ele então menciona as aclamações dos iniciados. Ele diz: sobre estes temas, silêncio, porque está proibido divulgar tais coisas aos profanos. Ele nos chama catecúmenos, profanos, não iniciados. Que mais? Bem, Karl Marx nos chama de gado. Gado humano. São Cirilo de Alexandria. Já notaram que eles sempre são santos? Santos de quem? São Cirilo, que foi feito bispo em 412 e morreu em 444, fala em seu 7º livro contra Juliano: estes mistérios são tão profundos e tão exaltados que podem ser compreendidos apenas por aqueles que são iluminados. Não somos afortunados que haja alguns iluminados no mundo que sabem o que está acontecendo e o resto de nós pode ficar fazendo o papel de bobo? Bem, o que diz a Bíblia acerca dessas iniciações secretas? Isaías 45:19. Não falei em secreto, em lugar escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó: em vão me buscais, eu sou Jeová, que faço justiça, que anuncio a retidão. Uau, isso parece bem. Eu gosto disso. Isaías 48:16. Acerca de mim ouvistes isto. Desde o princípio não falei em segredo. Desde que isso se fez, ali estava eu. E agora me enviou Jeová o Senhor e seu Espírito. Não há segredos com Deus. Amós 3:7. Porque o Senhor Jeová não fará nada sem o revelar a seus servos os profetas. Vamos ao Novo Testamento, Marcos 4:22. Pois bem, nada há oculto que não seja manifesto, nem escondido que não vá sair à luz. Lucas 8:17. Assim, nada há oculto que não há de ser descoberto, nem escondido que não haja de ser conhecido e vir à luz. Lucas 11:33. Ninguém põe no oculto a luz acesa, nem debaixo de uma vasilha, a não ser num candeeiro, para que quem entre veja a luz.
João 7,4. Porque ninguém que procura dar-se a conhecer faz algo em segredo. Se fazes estas coisas, manifesta-as ao mundo. Que doutrina você prefere? A dos iluminados iniciados ou a da Bíblia? Que Deus você quer servir? O Deus dos iniciados ou o Deus da Bíblia? Eu gosto do Deus da Bíblia, Jesus Cristo. Eu vou falar para vocês o que disse Jesus, em João 18:20. Jesus lhes respondeu: eu publicamente falo ao mundo. Eu tenho ensinado na sinagoga e no templo, onde se reúnem todos os judeus, e nada falei em oculto. Que Deus você prefere? Eu prefiro este. Eu odeio os assuntos secretos, eu odeio a religião clandestina. Eu odeio essa história de eu sei mais do que você. Não é vergonhoso dizer que eu conheço o caminho e que eu não me importo com você porque você é apenas um catecúmeno? Bem, vejamos como mudaram a verdade esses iniciados para escondê-la do resto do mundo. Que versos eles mudaram? Nós sabemos que os mudaram. Vamos começar com simplicidade e depois nós vamos entrar mais profundamente na doutrina. Lembram-se de algumas coisas? Lembram do que Hort disse? Vamos fazer mudanças leves, uma palavra aqui, outra palavra ali, e ninguém vai notar. E finalmente, quando coloquemos tudo junto, quando já tenhamos feito todas essas pequenas mudanças no quadro maior, se lerem tudo isso juntos, a nossa doutrina e não a deles estará ali. Não foi isso que ele disse? Foi isso exatamente o que ele disse. A Nova Versão Internacional, em inglês ou em espanhol, diz em 2 Samuel 21:19. Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus, e Elanã, filho de Jaaré, Oregim, o belemita, feriu Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Opa, quem o matou? Elanã, filho de Jaaré, Oregim. Mas a King James diz: houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus, e Elanã, filho de Jaaré, Oregim, o belemita, feriu o irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Quem matou a Golias? Você prefere a King James ou a Nova Versão Internacional? Em 2 Samuel 23:5 está escrito na Nova Versão Internacional: não está assim a minha casa firme com Deus, mas a King James, não. Assim está a minha casa para com Deus. Dessa forma, eles colocam ao contrário. Quando Deus diz que não está bem, a Nova Versão Internacional diz que está bem. Outra passagem da Nova Versão é Oséias 11:12. Judá anda errante, distante de Deus, distante do Deus Santíssimo e Fiel. Mas a King James é em inglês, mas Judá ainda domina com Deus e é fiel aos santos. Percebem? Deus havia dito: Efraim me deixou, Israel me deixou, mas Judá está comigo. Satanás gosta dessas coisas. Assim que diz que todos eles estão contra Deus. Esta é só uma pequena mudança, você sabe, mas é importante, porque ou você está com Deus ou está contra Deus. A versão padrão revisada escreve Mateus 5:44 assim: mas eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. No entanto, aqui em James em inglês, mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem. Se tiram uma parte disso, nós deixamos de ter um quadro completo. Vocês acham que Mateus 18:11 é um texto importante? Porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Vocês não acham que esse é um texto importante? Eu acho que é um texto muito importante. Por que ele, então, não está na Nova Versão Internacional nem na versão padrão revisada? Porque Jesus não tem que ser o único salvador. Nós temos que salvar a nós mesmos. Não é isso que ensina a maçonaria? Nós não precisamos de Jesus. Este é um ensino ridículo. Em Mateus 20:16, na versão padrão revisada em inglês e na Nova Versão Internacional, está escrito: assim que os últimos serão os primeiros e os primeiros últimos. E a King James em inglês e a Almeida em português: assim os primeiros serão os últimos e os últimos primeiros, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Aqui está uma diferença.
Aqui é importante escolher o certo. Do outro lado, o primeiro é o último. Mas o que importa isso? Mas aqui, você poderia ser o último se você não faz a escolha certa. Que texto vocês creem que é o correto? Em Mateus 20, 22 a 23, na Nova Versão Internacional, se diz: "Não sabem o que estão pedindo", replicou Jesus. "Podem acaso beber o trago amargo da taça que eu vou beber?" "Sim, podemos." Bem, Jesus lhes respondeu: "Certamente beberão da minha taça." Lhes disse Jesus: "Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo. Isto já está decidido pelo meu Pai." Agora, o que diz a King James em inglês e a Almeida em português? Então Jesus respondendo disse: "Não sabeis o que pedis. Podeis beber da taça que eu vou beber e ser batizados com o batismo com o qual vou ser batizado? Podem ser batizados com o batismo com o qual eu vou ser batizado?" Jesus pergunta: "Vocês podem suportar a mesma coisa? Podem passar pelo sofrimento por minha causa?" Em Mateus 25:13, a versão padrão revisada em inglês e a Nova Versão Internacional em português dizem: "Portanto, respondeu Jesus: Velai, porque não sabeis nem dia nem hora." Agora digam-me, esse é um texto lógico para que o Deus do universo coloque na Bíblia? Velai, porque não sabeis dia e hora? Velai para quê? Ora, para quê? A hora em que o Filho do Homem há de vir. Assim diz a Almeida. Agora, isso não faz sentido? Então, qual é o texto mais lógico? Obviamente, este. Agora, por favor, notem que esta versão simplesmente diz que não sabemos nem dia nem hora. Nem dia nem hora de quê? Da chegada do abominável homem da neve? Ou do que seja. Mas esta outra versão é importante. É a hora da chegada do Filho do Homem. Agora, vamos um pouco mais adiante. Notem o que a Nova Versão Internacional faz em Mateus 24:36. "Mas quanto ao dia que acabamos de ler e a hora, ninguém sabe, nem sequer os anjos no céu, nem o Filho, mas apenas o Pai." Escutaram isso? Escutaram esse texto? Nem o Filho. O que diz a King James e a Almeida? "Mas quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, somente o meu Pai." Onde é que está nem o Filho? Não está aqui. Agora, se nós tomamos o verso em que Jesus diz: "Eu e o Pai somos um", então o que acontece com este verso? Será que Jesus sabe quando ele vai vir? Sim ou não? Claro que sabe. Agora, o que acontece se nós colocarmos aqui nem o Filho? Isso insinua que Jesus não faz parte da divindade. Estão entendendo? Insinua que Jesus não é parte da divindade. Esta é uma alteração séria. Marcos 2:17. "Não vim chamar justos, mas pecadores." Que bom! Aqui é só um chamado. A Nova Versão Internacional diz: "Eu não vim para chamar justos, mas pecadores." Mas a King James diz: "Não vim chamar justos, mas a pecadores ao arrependimento." Uau! Aqui há uma ação. Isso é ecumênico? Vamos fazer uma festa juntos. Não importa se cremos a mesma coisa, se guardamos os 10 mandamentos, qualquer coisa que você faça. Se você crê, você pode fazer qualquer coisa. Que importa? Não, não, não. A King James diz: "ao arrependimento." Então tiraram isso. Não é preciso mais. Nós somos os iniciados e não precisamos desta parte do verso. Marcos 6:11. Agora, por favor, anote. Vou falar de pequenas alterações para que você veja o quadro grande no final da conferência. Não vou falar mais das alterações grandes, só das alterações sutis, quando se muda um pouquinho aqui e outro pouquinho acolá. Marcos 6:11 na Nova Versão Internacional. "E se em algum lugar não os recebem bem e não os escutam, ao sair dali, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles." Que diz a King James e a Almeida? "E se em algum lugar não vos receberem nem vos ouvirem, saí daí e sacudi o pó que está debaixo dos vossos pés para testemunho a eles. De certo vos digo que no dia do juízo será mais tolerável o castigo para os de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade." Por que vocês acham que esse verso foi removido? Por que tiraram o verso que diz que será mais tolerável com Sodoma e Gomorra? Porque eles não creem no juízo.
Percebem? A escolha que você faça, o que importa? Eles não creem na reencarnação? Qualquer coisa que você faça, que importa? Você pode arrumar isso na encarnação seguinte. Então o purgatório desconta com as chamas. Então vamos abandonar a ideia de juízo. Isso vai resolver o problema. E assim eles modificaram o texto. Vocês percebem quantos elementos estão faltando? Não estou falando acerca de versos inteiros aqui. Estou falando pedaços de versos e coisas parecidas. Marcos 10, 21, na versão padrão revisada, diz: vem e segue-me. Na nova versão internacional está escrito: logo, vem e segue-me. Na versão padrão americana em inglês, e vem, segue-me. A King James em inglês e a Almeida dizem: vem, segue-me tomando a tua cruz. Qual é a diferença entre esses dois? Há uma cruz para carregar quando alguém se converte ao cristianismo. Há uma mudança na vida e há uma cruz que carregar. E isso é o cristianismo. A outra versão, o que é? Salvação no pecado. Uma grande festa feliz. Marcos 10, 21. Por que o tiraram da Bíblia? Não é incrível? Simplesmente o tiraram. Marcos 10, 24, na versão revista em inglês e na nova versão internacional em espanhol. Filhos, quão difícil é entrar no reino de Deus? A nova versão internacional apenas em inglês. Que difícil é para os ricos entrar no reino de Deus? A King James em inglês e a Almeida dizem: filhos, quão difícil é entrar no reino de Deus para aqueles que confiam nas riquezas? Qual é a diferença entre esses dois? Bem, aqui é melhor você dar-se vencido desde o princípio e reencarnar-se várias vezes. Aqui é melhor não ser rico. É melhor doar o seu dinheiro. E na outra, o dinheiro não é problema. Se você está fazendo um ídolo do dinheiro, esse é o problema. Não é certo? Pode ser rico e pode fazer muito bem para Deus. Pode fazer muito bem. Esta é a única possibilidade que tem sentido. Esta o desanima. Mas o meu Deus é um Deus de alento, não um Deus de desalento. E eles simplesmente tiraram. Não necessitam disso. Eles querem oferendas, depois de tudo. Se você tem que manter as instituições e financiá-las, então é melhor que tire esse verso. Marcos 13, 14, na nova versão internacional espanhol, diz: mas agora, quando virem um horrível sacrilégio onde não deve estar. Bem, isto é interessante. A King James e a Almeida dizem: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, situado onde não deve estar, por que tirar isso? Porque Jesus está apontando para 2 livros apocalípticos específicos da Bíblia, que deveríamos estudar nos tempos do fim. Um é o livro de Daniel e o outro é o livro de Apocalipse. Bem-aventurados os que leem as palavras deste livro, diz em relação ao Apocalipse. E diz mais: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel? Está falando que devemos buscar ali porque encontraremos as respostas. Porque eles haviam perguntado a Jesus: qual é o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Jesus está dizendo: busquem no livro de Daniel. Uau! Então eles tiraram a evidência, eles a removeram. Eles não gostam desta profecia. Lucas 2,14, na versão standard em inglês e na nova versão internacional em espanhol, diz: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos que gozam da sua boa vontade. A King James e a Almeida dizem: glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. Agora, qual é a diferença entre esses dois? É uma modificação muito sutil, mas qual é a alteração? Bem, há aqui alguns iniciados com quem ele está em paz. Ali Deus é para todos, não há 2 classes. Um é para os iniciados e privilegiados, e este é também para os catecúmenos. Então, não pode ser assim. Vamos mudá-lo. Vocês percebem o que eu estou dizendo? Para mim é algo vergonhoso e não está em harmonia com o caráter de Deus. Este é o princípio importante. Aqui não é uma questão de gramática, é uma questão de princípio. Lucas 4:4, na versão standard em inglês, e a Bíblia das Américas em espanhol. E Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. A nova versão internacional em inglês e espanhol. Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem. Está correto? A King James em inglês e a Almeida em português dizem:
Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ups, há uma alteração aqui. Eles tiraram este pedaço do verso, porque do contrário, eles se reprovariam a si mesmos. Está certo? Assim tiraram. Estão dizendo, a palavra não é importante mais. A palavra é simplesmente secundária. O importante é o que você sente. O que você sente é que está correto. Deus vai guiar você por meio do seu espírito. Todas as religiões guiam a fonte final, que são os sentimentos. Esqueçam-se da palavra. Não é isso, por acaso, que o mundo ensina hoje? Mas se você não confia em toda a palavra de Deus, então é melhor descobrir o que Deus quer e certificar-se de mudar isso na Bíblia. 2 Timóteo 3,16, na versão padrão. Cada escritura inspirada por Deus é proveitosa para ensinar. Na King James e na Almeida, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar. Mudaram só uma palavra. Mas qual é a diferença? Uma pequena diferença. Vamos mudar, disse Hort. Um pouquinho aqui e um pouquinho ali. E eles nem sequer se dão conta. São catecúmenos. São todos estúpidos. Eles não vão nem notar. O que significa isto? Significa que só uma parte da Escritura é inspirada por Deus e que é proveitosa. Então, que parte é inspirada e que parte não é? Bem, isso os iniciados têm que decidir, certo? É por isso que dizem que o Papa vai lhes dizer no que crer. Você não pode ler sozinho, porque você vira um herege. Você toma sua própria decisão. E essa heresia, então, torna você sujeito à penalidade de morte. Mas a verdade é que toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus e é útil para a doutrina. Lucas 9, 55 e 56. Vejam apenas o que desaparece. Na versão padrão em inglês. Então, virando-se, os repreendeu. E se foram a outra aldeia. A nova versão internacional em espanhol e inglês diz, mas Jesus se virou e os repreendeu. Logo seguiram uma jornada para outra aldeia. Percebem? Além de ser estranho, é um verso que não faz sentido. A Almeida diz, então, virando-se, os repreendeu, dizendo, vós não sabeis de que espírito sois? Porque o espírito do homem não veio para perder as almas dos homens, mas para salvá-las. E se for uma outra aldeia? Qual deles tem mais sentido para vocês? Esta versão tem poder. Esta versão tem um salvador. Esta versão tem uma resposta para todos os seus problemas. Esta outra não tem nenhuma resposta. Seria melhor que esta passagem nem estivesse na Bíblia. Eu não acredito que Deus possa colocar algo tão ridículo assim na Bíblia. Lucas 22, 43 a 44. Esta passagem não existe. Não a encontraremos na versão padrão. Então apareceu um outro anjo do céu para fortalecê-lo. Cheio de angústia, orava mais intensamente. E seu suor era como grandes gotas de sangue que caíam até a terra. Vocês acreditam que eles tiraram este texto? Vocês se lembram que eles não acreditam na expiação? E se não creem na expiação, não creem que Jesus derramou nem uma gota de seu sangue por você. E eles então tiraram essa vergonhosa doutrina da expiação, como Hort alegou. Estas são alterações sérias. E o Senhor diz que as pessoas que tocam a sua palavra dessa maneira e removem a Jesus Cristo do Evangelho vão ter que pagar um preço. João 10, 14, na versão padrão. Eu sou o bom pastor, conheço os meus e os meus me conhecem. A versão King James e Almeida dizem, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Há uma diferença sutil aqui, percebem? Em vista das seguintes palavras sucessivas, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Esta alteração destrói a rica diversidade da expressão do original. Tem sentido a nível gramatical e da relação entre pai e filho, o que significa que Jesus é Deus. É uma modificação sutil para remover algo do poder de Jesus Cristo. Atos 28, 29. Sabei então que esta é a salvação de Deus que foi enviada aos gentios. Eles ouvirão. Quando terminou de dizer isto, os judeus se foram tendo uma grande discussão entre si. É isso que diz a King James e a Almeida em português. Agora, por que será que removeram do livro de Atos este verso na versão padrão? Eu vou dizer para vocês por quê. Porque quando você decide sobre este assunto, isso vai causar divisão.
vai causar divisão. Eles se foram e tinham uma grande discussão entre si. Mas o espírito do ecumenismo diz: todos estão juntos, somos uma família feliz. Portanto, há no verso 28 um espírito de separação. Percebem que essa é uma diferença importante? Jesus estabelece esta diferença e, portanto, ela é importante. E nós precisamos descobrir o que a Bíblia fala sobre este assunto.